Paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos permite nos reunirmos nesta manhã gostosa para estudarmos a palavra de Deus. Um tema bastante palpitante, vamos assim dizer, né? E mais que muito importante para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais do livro dos livros. Vou colocar aqui desse lado aqui, vou ver se Flipchart, ver se utiliza um pouco desse material aqui. Muito bem. Antes de abordarmos o tema, irmãos, é importante nós fazermos algumas considerações. E a primeira consideração que faço é que nós estaremos abordando um tema, primeiro, com base num livro que não é qualquer livro. E nós vamos ver acerca disso, né? Nós vamos basear esse tema com base num livro onde a ciência, vamos botar aqui, Bíblia, a ciência tem se conformado a ele, a Bíblia. E não é a Bíblia que tem se conformado à ciência. Por que falamos isso? Porque nós estamos diante de um livro que antes de se descobrir, ao exemplo, né, que no cromossomo do homem, o homem é formado pelo cromossomo XY, homem, XX, mulher. Então veja que antes de se descobrir isso, a Bíblia já tinha dito que primeiro formou Deus o homem. Então o homem foi formado primeiro que a mulher. E aqui o cromossomo do homem é XY. Então olha que interessante. Se fosse diferente, se fosse XX, da onde tiraria o Y aqui? Não é verdade? Mas a Bíblia já falava. Primeiro formou Deus o homem. Aí depois do homem, Deus utilizou a matéria. O que a Bíblia fala? Que Deus utiliza de que matéria para formar o homem? Matéria do homem. Matéria para formação do homem. O que é? Terra. Terra úmida. Está escrito aqui na... né? É o humus. Daí a palavra homem, a palavra humanidade. Então, está aqui. Aí, esse livro fala isso. O que a ciência comprovou?
que na composição do corpo humano, nós temos todos os elementos químicos que existem aonde? Tá, então, a ciência se conformou com a Bíblia? Se conformou com a Bíblia, perfeito? Né? A ciência que ela se conformou com a Bíblia. Muito bem. Depois, e aqui nós temos então que o homem vem da matéria, terra úmida, e é formado, depois vem a mulher. E a mulher herda do homem o cromossomo XX. É isso? É isso. Está aí. Então, isso é a palavra. O que mais que nós temos? Já que a ciência se conformou com a Bíblia. O que mais? Um outro aspecto. No DNA. Na verdade, vamos colocar assim, ó. Vou colocar assim. A assinatura de Deus na criação. O que hoje a ciência tem? O que hoje a ciência tem se conformado com a Bíblia? O que hoje a ciência tem? Por exemplo, aqueles que são os criadores, né? Da teoria, embora seja uma teoria aí no caso da ciência, mas uma teoria. Do design inteligente, eles identificam que na criação há uma perfeita harmonia nas coisas criadas. Não há como, entendeu? Conceber a ideia de tudo que existe sem que houvesse uma mente pensante por detrás de tudo isso. Por isso que chama-se design inteligente. Entendeu? E, espantem, não sei se vocês já viram, mas o tetagrama do nome de Deus, que são aquelas 4 consoantes, que nós chamamos de Yahvé ou Jeová, transliterando para o português, né? Esse tetagrama, ele está inserido, dá para identificar o nome de Deus, sabe aonde? No DNA humano. Então, mais uma vez aí, entendendo? A ciência se conformando à palavra. Muito bem. Não só no design inteligente, né? Como também no DNA humano, a assinatura de Deus. Outro detalhe, para fazermos a introdução para amanhã ninguém dizer que nós estamos aqui falando de mito ou falando de teorias ou até mesmo, né, de crença, mas sem ter suportes, né, inclusive científico daquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um livro que sobrepõe qualquer outro livro. É isso que tem que deixar bem claro, entendeu? E que não se pode tolher o direito, no mínimo, o direito de nós termos o pensamento que temos
acerca do que esse livro diz sobre a nossa existência, o nosso relacionamento uns para com os outros e o nosso relacionamento para conosco mesmo. Então tem que deixar bem claro tudo isso. Vamos lá. Um outro detalhe então aqui. Deixa eu ver aqui. É sobre as mitocôndrias. Já há mais de 4 décadas que tem se estudado e os cientistas têm chegado a uma conclusão. Obviamente, ainda hoje li um artigo, né, que fala acerca de algumas controvérsias nesse assunto, mas que tem alguma coisa em comum, né? Algumas controvérsias existem no sentido de data. 150 mil anos, 200 mil anos, 6 mil anos, né? No sentido de existiram outras antes dela que depois, na formação, na procriação, procriaram só o sexo masculino, ou procriaram o sexo masculino e não houve a transmissão, porque mitocôndrias, né, elas são passadas da mãe e não do pai. E aí então tiveram outras, enfim, tem essas polêmicas aí. Mas eu vou citar aqui um cientista. Ele disse isso. Um homem conceituado, inclusive com trabalho fora do Brasil, né? E que ele disse em linhas gerais, né, de que o ser humano já se identificou através das mitocôndrias. Não dá para explicar aqui, obviamente, nem eu também não sou autoridade na área aí, né, para falar acerca dessa constituição aí das moléculas, né? Dentro da molécula tem lá a mitocôndria e através dessas mitocôndrias já se estabeleceram, né? E aqui eu uso as palavras do cientista. Oh, meu Deus, me fugiu a mente aqui o nome do cientista. Me ajuda. Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Eu uso as palavras do cientista Adalto Lourenço. Vocês podem colocar aí no YouTube, aí, encontrar aí, né, o vídeo, que ele fala o seguinte: já se identificou que todos os seres humanos se originaram de uma só mulher, e isso aconteceu há 6 mil anos atrás. Alguma coincidência aí? Alguma coincidência? Entendeu? Então nós estamos falando, né? Nós estamos falando quando nós defendemos, quando nós falamos aqui, né, que a visão bíblica acerca do gênero é que o homem e a mulher foi criado heterossexualmente. Entendeu? Quando a Bíblia fala acerca disso, é porque não se trata aqui de um livro qualquer, mas se trata de uma revelação em que a ciência tem se conformado a esta revelação. Então, este livro escrito
há mais de 1.600 anos, ele demorou para a sua formação, né? E livros que têm mais de 4.000 anos de existência, né? Então esse livro aí, quando ainda a biologia não estava tão avançada, a ciência genética não estava tão avançada, entendeu? Aonde ainda outras ciências ainda não tinham o avanço que tem hoje, hoje só descobre somente se vê que a ciência tem se inclinado diante desse livro. Entendeu? Então isso aí que é importante nós frisarmos de início. E diz aqui a introdução: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. Então, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. Então, é a Bíblia quem fala acerca disso e não é um livro qualquer. De conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Então, muito bem, essa é a nossa introdução à aula de hoje e que nós vimos aqui, em que o livro no qual diz respeito, né, que nós possuímos biologicamente um sexo determinado de formação heterossexual, é este livro aí que a ciência tem se curvado diante dele. Muito bem, e isso é muito importante colocarmos essa primeira premissa. Depois, meus amados irmãos, nós vamos ver que também, veja bem, lá em Gênesis 1:27, e que a Bíblia fala. Quem que achou aí, pode ler. Ou homem e mulher, né? Então, a Bíblia fala aqui que, olha que interessante agora, preste atenção, que Deus forma a humanidade. A humanidade é formada por quem? Por homem e mulher, né? A humanidade formada por homem e mulher. De que maneira? A imagem e semelhança de quem? Do seu Criador. Muito bem. Mas aqui está dizendo então que Deus criou, Deus já criou o homem, a humanidade. Deus criou a humanidade. Gênesis 1:27. Homem e mulher. É a realidade. Aí nós temos o seguinte. Um fato criar, outro formar. Na criação, a Bíblia é clara, Gênesis 1:27.
E depois, na formação, aí nós temos. Qual que é a diferença? Segundo o teólogo Ciro Zibordi, nosso pastor da nossa igreja, ele traz assim: criação imediata e criação imediata. Então, na criação imediata, Gênesis 1:27. Criou Deus homem e mulher. E na imediata, ele forma. E aí, interessante essa questão. Deus forma. Primeiro, então, tem aí um grau de prioridade. Então, em prioridade, Deus forma o primeiro, o homem, e depois a mulher. Entendeu? Eu costumo falar que aqui, criação, é como se nós entendêssemos, né? Vou falar duas linguagens. A linguagem para o homem e para a mulher. Então, na criação, é como se nós pudéssemos falar assim, um projeto. Se for falar para a mulher, uma receita. Então, quando Deus fala assim, Gênesis 1:27, e criou Deus, né? O homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, a humanidade. Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Entendeu? Aí ele fala, macho e fêmea, o homem e mulher, os criou. Quando acontece isso, o que aconteceu ali? Foi idealizado o projeto. Ou seja, quando você vai construir alguma coisa, que primeiro você faz? Qual a primeira atitude que você toma antes de você começar a construir a casa? Você tem que fazer o projeto. Entendeu? Você tem que desenhar ele. Você tem que idealizar ele e trazer isso daí num plano aonde você possa, né, compreender aquilo que você vai executar. E aí depois, na hora de formar, você executa aquilo que você idealizou. Ou, melhor dizendo, quando você vai fazer um bolo, e aqui nós temos, né, chefes de cozinha aqui, confeiteiros, etc. e tudo mais, você primeiro tem a receita. Você escreve a receita. Aí depois, na hora de você executar a receita, que você vai então formar o bolo. Então, quando estamos aqui em Gênesis, Deus já tinha idealizado, entendeu? A formação, ele já tinha idealizado a formação do homem e da mulher. Agora é interessante e também importante frisar para vocês aqui, né, que essa idealização eu costumo chamar de conceitos que são formados na sabedoria. Quem é a sabedoria? A sabedoria é Cristo, porque Ele é a palavra. E não tem como conceituar nada sem palavra. Por isso que todas as coisas estão em Cristo Jesus. Porque Ele é a palavra, Ele é a sabedoria. Todos os conceitos daquilo que te trouxe à existência, eles estão em Cristo Jesus, que é a palavra. Então nada aqui
nada que nós estamos vendo aqui, e até daquilo que nós não vemos, que são as partes, vamos assim chamar, microscópicas aí, entendeu? Ou subatômicas, ou quânticas, do jeito que vocês quiserem aí. É coisa maravilhosa, né? Agora tem a tal da física quântica, que é coisa maravilhosa, e que nós estamos aprendendo muito, e a ciência só se conformando àquilo que a palavra já nos tem revelado. Entendeu? Isso que é coisa maravilhosa. Então, nada disso daí deixa de ter tudo que nós vemos e até que não vemos, elas estão conceituadas. Elas estão em equações. Entendeu? Elas estão, é por isso que, né, física, matemática, é o que a gente observa aí, né, de grandes avanços através dessas descobertas. Há pouco tempo eu assisti um filme muito interessante, baseado em fatos reais, que foi sobre, como é que chama esse filme lá mesmo? É o nome do criador da bomba atômica. Oppenheimer. Isso. É o nome do criador da bomba atômica. Então, muito interessante, irmãos, que a gente observa. A gente fala que ele é o criador, mas na verdade ele simplesmente descobre aquilo que, através da matemática, através da física, através dos estudos, né? Aquilo que é possível. Na medida em que você se aprofunda no conhecimento, né? Você simplesmente descobre aquilo que já estava criado, né? Aprofunda no conhecimento. Agora, o que me chamou a atenção, agora eu vou fazer um parênteses aqui, né? Para quem quiser assistir depois, é interessante esse filme. Está aí no cinema aí, né? É interessante que quando ele vai conversar com... Alguém já assistiu esse filme aqui? Deixa eu ver. Oppenheimer, isso. Eu não vou arriscar falar aqui que depois está gravando, eles vão falar o que ele fala lá, né? Então, mas interessante, né? É que mostra no final do filme que quando ele fala para o Einstein o que está acontecendo, o Einstein vira as costas e sai e ele passa perto do camarada que é o responsável lá pelo projeto lá e sequer olha para a cara do camarada, né? Ele sai assim, e aí dá a entender que na verdade ali, né, o Einstein então fica perplexo diante daquilo que eles estão fazendo, como assim? É o fim, acabou. Depois dessa descoberta, a humanidade se autodestruiu. Então é muito interessante, muito interessante. Mas, voltando aqui, a ciência tem se conformado a este livro, né? Que é a Bíblia. E Deus, na formação imediata, criou a humanidade, homem e mulher. Quantos por cento? Vamos por aquilo que a Bíblia, né, nos revela. Não posso dizer que primeiro trouxe à existência 70% da humanidade, que é o ser humano, homem. Não posso dizer isso. Nem posso dizer também que primeiro trouxe à existência 20%, que é o homem, depois completou com os outros 80 mulheres. Não, também não posso dizer isso. O que nós podemos dizer? Que é meio a meio, irmão, 50%, pronto, para não ter, né? Deus forma a humanidade, homem e mulher, e um complementa o outro. Na verdade, a mulher complementa o homem. Então, na humanidade, Deus trouxe 50%. Agora sou eu que estou falando, né? Isso aí não está escrito, não tem como. Mas vamos lá. Vamos pela uma ideia, né? Deus cria a humanidade e forma da humanidade que ele criou, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver o porquê disso aqui, facinho, né? Rapidinho aí. Na sua imagem e semelhança, entendeu? Aí, Deus então idealiza, coloca lá em Cristo Jesus, que é a palavra, ele é a palavra.
Então lá em Cristo Jesus estão lá as equações, os conceitos, lá está tudo em Cristo Jesus. Está lá. Porque sem Ele, nada existiria. Ele é a palavra. E é interessante que você pegar a língua hebraica, que é a língua, né, do povo em que Jesus se manifesta a humanidade, a criação. Se você pegar ela é tanto letra quanto número. Então isso aí é interessante. E é tanto letra quanto número. Entendeu? Então, por isso que as equações, os conceitos estão tudo lá em Cristo. Deus, quando eu digo Deus aqui, eu quero que os irmãos compreendam que nós estamos falando de uma triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolvem trazer à existência a criação, esconde no Filho todos os conceitos, equações, para que pudesse trazer à existência as coisas criadas, visíveis e invisíveis. E esta revelação está na palavra. Isso é muito importante, entendeu? Porque a palavra diz que todas as coisas que vieram à existência, e é interessante quando ela fala das coisas visíveis e invisíveis. A Bíblia já falava acerca disso antes do homem descobrir a física quântica. Entendeu? Então, irmãos, contrariar um livro desta envergadura, contrapô-lo, ou querer desmerecê-lo, realmente é uma audácia, né? De quem? Eu vou colocar uma palavra bem amena aí. De quem não tem juízo. Só isso. Entendeu? Então vamos lá. Está lá em Cristo, então, escondido todas essas, como eu disse aí. Vamos passar para frente, né? E o projeto ficou pronto. A receita, como vocês queiram imaginar na mente aí, de vocês, vamos trazer esses dois exemplos aí. Então, tanto a receita como o projeto estava tudo lá escondido. Aí, Deus então traz forma. Então, um é o ato de criar e o outro é o ato de formar. Aí ele traz a existência, já está criado. Lá em Deus já é macho e fêmea. O gênero humano está lá. Entendeu? Gênero humano. Estou só frisando assim que é para... Entendeu? Já está lá. Macho e fêmea. Homem, mulher. Está idealizado, está escondido, está formatado, está equacionado, está conceituado na sabedoria. Está lá. Em Cristo, que é a palavra. Já está tudo lá. Mas ele forma. Aí ele dá prioridade nesta formação. Em trazer à existência primeiro o homem. E nós já vimos na folha anterior aqui, que o homem é formado então do cromossomo XY. E não XX. Se fosse XX, como é que depois viria a mulher? Se o homem fosse XX, aí como é que seria? A mulher seria XY e da onde viria o Y? Olha que interessante. Mas não. Deus traz à existência primeiro o homem formando do barro, aonde já a ciência comprova todos os elementos químicos que existem aqui no corpo humano, também tem no barro. Os mesmos elementos químicos que tem lá, tem aqui. Entendeu? X, Y, forma, traz à existência. E nesse gênero humano, primeiro, a prioridade é o nascimento do homem. Aí vem o homem, X, Y, entendeu? Deus dá prioridade para o homem. 50% então da humanidade é criada. Vamos dizer assim. Aí é coisa minha agora, estou falando aqui, viu?
Nunca peguei isso de... 50% da humanidade é criada, que é o homem que vem, então, XY. Entendeu? 50% da humanidade. Traz lá a existência o homem. Aí, educa o homem, ensina o homem. Eu vou devagarzinho aqui nesse assunto aqui, porque minha mulher tem alguma coisa que ela fica. Você não vem com essa, entendeu? Então, olha lá. Então eu vou devagarzinho aqui. Então ele educa o homem. Mas como você pode falar que educa? Ué, irmão, quem que Deus deu a responsabilidade para dar nome nas coisas? Entendeu? Com certeza Deus ali, na formação, né? Conforme o homem foi sendo, veio à existência, foi crescendo, Deus foi educando ele, ensinando, ajudando, etc. e tudo mais. Muito bem. Aí o homem, ele é formado. Interessante isso. Aí tem duas coisas que eu observo no texto da palavra de Deus e a gente, que não está escrito por acaso. A primeira é que Deus olha para o homem e fala o quê? Não é bom que ele fique sozinho. Então, quer dizer, Deus tem ele mesmo, embora nós temos aí o nosso Criador, mas o nosso Criador, ele fala, não é bom. Interessante ele fazer essa conclusão, não é verdade? Assim como ele, depois que termina tudo, ele olha e fala assim, e viu Deus que tudo era? Então, ele conceitua, e ele traz a existência e ele aprova. Então não era bom que o homem fique sozinho, porque observou a maneira que o homem estava ali se comportando diante da criação. E é interessante também nós compreendermos que primeiro forma o homem e espera que o homem também sinta a necessidade de ser complementado. Porque há uma ideia de completude a hora que o homem diz o seguinte. O que ele fala a hora que ele viu a Eva? Agora, essa palavra agora aí, né? Agora, quer dizer, muito bem, finalizou, completou, formou. Entendeu? Agora essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E por que Deus faz isso? Porque ele traz à existência o gênero humano, entendeu? A sua imagem e semelhança, ou seja, com moral, ética, entendeu? Alguém fala, não, mas a formação, alguém diz, muitos teólogos, né, que eu quero dizer, não dá para citar nomes, mas que a imagem e semelhança que nós temos de Deus é só moral. Eu ouso dizer que essa imagem e semelhança não é apenas moral. E por quê? Porque o Cordeiro estava idealizado antes da criação do mundo. Se o Cordeiro estava idealizado antes da criação do mundo, o primeiro corpo a ser formado, ou melhor, a ser formado não, a ser projetado, idealizado, conceituado, foi o próprio corpo de Cristo. E a partir dele, sim, as demais coisas vieram à existência. Mas deixa isso para a semana que vem, que vai falar sobre o corpo. Entendeu? Mas aí, então o homem é formado não somente moralmente, mas também física e biologicamente à imagem do seu Criador. Porque Deus já sabia, Deus já conhece, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o tempo, obviamente, é tão somente
filha. O tempo é filho do próprio Cristo, porque ele é o Pai da eternidade. Então, é isso que nós devemos compreender. Muito bem. Aí Deus espera o homem sentir a necessidade de ser complementado. E tira da costela de Adão e forma, aí é outra vez, forma. Então já estava idealizado lá no Criador. Aí ele traz à existência agora a mulher. E a mulher é um complemento do homem. Ela complementa. Eu diria que, vamos assim dizer, né? O gênero humano, ele é formado 50% do homem, 50% da mulher, e os dois, 100%, formam o gênero humano. Aleluia. Vamos lá. Vamos compreender então o pensamento da transgeneridade, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros, e aqui, né, eles têm compreendido que gênero não é humano, mas é gênero masculino e gênero feminino. Então vamos lá. Comportamento social do gênero estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Muito bem.
Então, aqui nesse tópico 2, nós vamos falar acerca dessa compreensão do pensamento da transgeneridade. Então, primeiro fato que eu quero passar para os irmãos é que, do contrário do que nós vimos até agora, em que nós temos por base, né? Nós temos por base a Bíblia Sagrada, cujas ciências têm se conformado Então, ao contrário disso, nós vamos observar que essa transgeneridade trata-se de ideologia. Ou seja, ela não tem respaldo científico algum. Entendeu? Então é simplesmente algo que tem se idealizado aí, mas que não tem nenhum respaldo científico até agora. Até porque, quando a Bíblia fala que foi criado homem e mulher, quando ela fala acerca disso, não é só simplesmente a questão biológica das genitálias que definem o homem e a mulher. Nós temos a genitália, nós temos os órgãos reprodutores, internos, e nós temos a genitália, é o órgão reprodutor externo, né? Nós temos o cérebro, pois já a ciência já definiu que o cérebro masculino ele tem conformação diferente do cérebro feminino. Parece-me que até um é maior que o outro aí, né? Eu não peguei essa informação mais precisa para passar, mas sei que há uma diferença. Então, não é simplesmente no órgão reprodutor externo, nos órgãos reprodutores internos, mas também no aspecto de cérebro em que nós temos aqui, né, a formação do gênero humano, homem e mulher. E a transgeneridade se trata de uma ideologia que não traz respaldo algum nesse aspecto aqui. O que ela fala aqui? Não, é um comportamento social. Não esquece essas questões de composição genética, e sem contar a composição genética, né? Que eu não coloquei aqui, verdade. Tem a genética também aqui. Né? Que o homem é cromossomo XY e a mulher XX. Então tem mais essa daqui também. Então, esquece tudo isso daqui e é o seguinte, o que manda é o comportamento social.
se o homem nasceu, mesmo a pessoa humana, tendo nascido com genitália exterior masculina, órgãos reprodutores internos masculinos, cérebro numa conformação masculina, genética XY, mesmo ele tendo tudo isso daqui, entendeu? Se ele achar que é mulher, esquece tudo isso daqui e pronto, é mulher. Da mesma forma ocorrendo o contrário, aí se achar que é homem. Entendeu? Então, nós estamos tratando disso. Nós estamos tratando desse assunto. Estão entendendo? Em que as leis estão querendo mudar, depois nós vamos ver no final aqui, inclusive gramática, etc. e tudo mais. E eu pergunto, é uma guerra para desconstruir, né? Não somente eu não queria entrar num aspecto bem assim religioso do assunto, né? Vamos assim dizer. Mas, meus irmãos, não tem como nós não compreender, né, que se trata de um pensamento anti-Cristo. É um pensamento contrário a Cristo. Porque é dele que se originou todas as coisas. Então, é um pensamento anti-Cristo. É um pensamento progressista que diz respeito de que Deus errou ao trazer à existência a humanidade na forma que ela veio. E não que a humanidade pecou, errou o alvo, né? Ao fazer as suas escolhas. Entenderam? Então, essa ideia de transgeneridade, ao nosso ver, que temos por base a Bíblia, que tem a ciência se conformado a ela, né? Ao nosso ver, nós não entendemos ser outra coisa a não ser o levante do inimigo dos seres humanos e de Deus, e que isso tem começado, não foi no século 21, e aqui diz o comentarista que foi lá em 1970, foi isso que ele comentou aqui, mas isso aqui, irmãos, não foi em 1970, isso aí sabe quando foi? Lá no Éden. Isso aqui não é de agora. Isso aqui começou lá no Éden. E aí nós entendemos que, de fato, né, e tudo é no âmbito de ideias, essas ideias ela têm permeado a humanidade desde o início em que ocorre a queda. Mas eu tenho uma boa notícia. É uma boa notícia. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais conhecimento, e Deus distribuiu dons aos homens, e Deus reparte da sua própria sabedoria através de dons aos homens, para que os homens possam se aprofundar nas ciências e no relacionamento espiritual, porque os espirituais discernem tudo e de ninguém é discernido, diz a palavra de Deus. E aí Deus então revela a verdade, e a verdade ela vai desmistificando, contrapondo, destruindo toda a mentira, porque o inimigo de Deus, o inimigo do ser humano, eu não posso dizer que Deus tem inimigo. Eu estou falando só para nós compreender, porque não há quem possa com o Criador. O mal, até nos seus propósitos,
o mal até nas suas ações acabam atendendo o propósito do Criador. Porque Ele é o Criador. Então, e Ele tem se levantado porque entende o seguinte, e aí nós vamos ver que essa transgeneridade aqui, ela utiliza, porque da mesma forma que o inimigo utilizou para tentar Jesus lá no deserto, ela utiliza até de preceitos e princípios da própria palavra. Ela fala o seguinte, mas Deus não fez o homem... Deus não fez o homem com livre-arbítrio? Então, o homem é livre. Ele tem liberdade para escolher. E essa liberdade quem deu foi o próprio Criador. Muito bem. Só que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós temos liberdade, e aí eu uso agora a frase do pastor Aguinaldo Betti. Nós temos a liberdade para escolher, mas não para definir, né, o resultado ou a consequência que ela pode trazer. E aí é onde a Bíblia fala, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Deus deu liberdade? Deu. Qual a liberdade? Eterna vigilância. Qual que é a vigilância? Observe o modo correto e a forma certa que o Criador fez e o propósito pelo qual ele definiu. Observem isso. Se vocês observarem isso, vocês vão estar em consonância com o propósito divino. E estando em consonância com o propósito divino, vocês certamente não só usufruirão da verdadeira liberdade, como também sentirão o propósito pelo qual vocês estão vivos, a existência de cada um, a felicidade, entendeu? A nossa felicidade está em justamente atender ao propósito pelo qual nós viemos à existência. É aí que está a felicidade do homem. E para que nós viemos à existência? Nós viemos à existência para fazer o outro feliz. Aleluia! Entendeu? Então, nós vivemos para o outro. É interessante, irmãos, nós entendermos que o movimento feminista, ele diz, meu corpo, minhas regras, como se o próprio movimento tivesse criado o seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Não. Você não fez o seu corpo. Você não é dono do seu corpo, no sentido de ser quem autografou, quem assinou a sua criação. Você não é. Aliás, só está aqui, só existe a mulher por conta de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E só consegue chegar à fase adulta porque outros adultos cuidaram. Então como é que você pode dizer meu corpo, minha regra? Presta atenção. Uma outra frase que é acostumado a dizer mesmo? No movimento? Além do meu corpo, minha regra, tem uma outra frase aí que eu falei no domingo passado, lá no Campo Belo, estudando sobre isso. Isso. Mas tem uma outra frase que eu vou lembrar depois. Tem uma outra frase. Muito bem. Vamos então agora para o terceiro tópico. Efeitos da ideologia transgênero. Depreciação da heterossexualidade.
vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5, Marcos 10 e 7, Efésios 5 e 31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, já é um termo doutrinador. É um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionarem apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americano, American College of Pediatricians, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica e não tem base na ciência rigorosa. E aí, Romanos 9, 20, que nós vamos ler logo depois. Pega aí, Romanos 9, 20. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Então vamos lá. Irmão, a gente observa aí que, na realidade, a busca aqui, inclusive, alcança a questão da gramática ou da palavra. Por que será? Por quê? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que alcança? Ou se pretende mudar, inclusive, na fala, na gramática, na palavra? Porque, meus amados irmãos, obviamente, é lá na palavra aonde tudo se originou. Entendeu? E aí nós observamos, né, que o inimigo de nossas almas, ele traz uma aparente verdade. Não sei se existe pior ou melhor mentira, ou mentira santa, né, como alguém costuma dizer. Não sei que existe, não existe, na verdade, né? Mas nós usamos esses termos para tentar dar uma roupagem de maior força, maior intensidade, né?
Que mentira, tudo é mentira e todo pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecadão, mentirinha e mentirona, né? Mentira é mentira, pecado é pecado. No entanto, a gente costuma falar mentirinha santa, costuma falar pecadinho, que é para tentar mostrar uma intensidade aí, né? Ou a consequência ou o resultado no que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, a ideia contrária ao Criador, que se formou, e essa formação da ideia contrária ao Criador, ela se origina na própria criatura. É a criatura se sentindo. Entendeu? Então, ela é originária na criatura. Por isso que ela não prevalecerá. Porque tem origem em fonte de onde é limitada. Enquanto que a verdade, ela se origina de fonte ilimitada e infinita. Aí, vem então essas ideias que eu disse aqui para vocês, até com uma roupagem de uma certa forma, né? Aparentemente certa, e falam que se trata da liberdade. O inimigo chega diante de Jesus lá, e ele cita, inclusive, textos da palavra. E que Jesus rebate também, de que maneira? Utilizando a forma adequada de interpretação da palavra. E aí Jesus, usando a forma adequada da interpretação da palavra, ele contrapõe a ideia do mal. Do mal ou originária de uma ideia da criatura que contrapõe o Criador. E aí Jesus, então, ele utiliza da forma correta, né? E nós observamos aqui que há uma construção de narrativas, ou seja, de algo que aparentemente é bonito, de algo que aparentemente parece até verdade, mas que não é verdade, irmãos. Entendeu? Não vai se sustentar. Por quê? Porque não tem origem no Criador, e sim numa construção da criatura em detrimento do uso indevido da sua liberdade. Ah, mas Deus deu a liberdade. Deus deu, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus transmitiu ao gênero humano dos seus atributos comunicáveis dos seus atributos comunicáveis. E nesses atributos comunicáveis está justamente essa questão de liberdade, essa questão de amor, essa questão, entendeu? Deus comunicou. Só que reservou para ele, e obviamente não tem como comunicar, porque são atributos incomunicáveis, entendeu? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E por isso que ele é Deus. Entendeu? Agora, essas ideias que são trazidas agora para nós, até os dias de hoje, e que inclusive, né, deprecia aquilo que Deus formou, aquilo que Deus trouxe, e também, né, constrói aparentes verdades, e que não se passa de narrativas, e que buscam, inclusive, alterar a fala, a palavra. Olha que interessante, vocês verem que se trata realmente de algo originário. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que é melhor? Qual que é o ideal? Vou dizer a palavra mais correta. Qual que é o ideal? Permitir que aquele que criou tem poder para transformar e adequar o ser humano nas suas ideias à formação criativa de Deus,
Qual que é o ideal? Isso daí? Ou trazer ideias equivocadas, narrativas, sem base científica, ideias distorcidas e tentar fazer com que essas ideias distorcidas prevaleçam sobre a identidade física, biológica, mental que o ser humano tem. Qual que é mais ideal? Qual que seria o ideal? Não é, obviamente, permitir uma transformação, irmãos? Não seria esse o ideal? Será que Jesus, ele deixou de tratar desse tema aqui? Acerca da construção social? Jesus deixou de tratar desse tema? Porque aqui fala que é uma construção social, né? A construção social tem que prevalecer sobre a biológica. Jesus tratou desse tema? Tratou, irmãos. E em que momento? No momento em que ele fala dos eunucos. Entendeu? Sim, o pecado tem deturpado, tem distorcido, tem buscado desfazer, né, aquilo que Deus criou e estabeleceu. O pecado tem tentado. E interferiu de tal forma nos relacionamentos sociais que nós vamos ver que os idealizadores dessas ideias aqui, os idealizadores, irmãos, não são nada mais, nada menos do que seres humanos que estiveram em desajustes na sua própria família. Nós vimos isso aí nas aulas anteriores. Esses idealizadores são pessoas que não provêm de famílias ajustadas. Só de nós observarmos isso já é algo, irmãos, da gente poder falar, mas como é que pode? Entendeu? Então, qual é o papel teu e meu como igreja? É de trazer à existência aquilo que Deus, aquilo que Jesus determinou, que nós devíamos ir e ensinar. Entendeu? Ensinar o quê? A boa notícia. A boa notícia é que a própria palavra, o corpo que estava idealizado antes da fundação do mundo, este mesmo, o primeiro deles, o mais importante, aquilo de mais precioso, foi o que o Criador deu, aleluia, para morrer na cruz do Calvário, não somente para salvar, mas nesta salvação, transformar o ser humano, aleluia, ajustando novamente aquilo ao propósito pelo qual nós viemos à existência. Entendeu? Os filhos de Deus entendem isso. Os filhos de Deus entendem isso que eu estou falando. E é papel e é responsabilidade de cada um de nós, entendeu? Proclamarmos a palavra de Deus. Defendermos a fé cristã. Entendeu? Defendermos a palavra de Deus. Mostrarmos, vivermos. E a melhor forma, irmãos, sabe qual é a melhor forma de realmente transmitirmos a palavra de Deus? Que a Bíblia fala que tem que pregar e tem que ensinar. Mas só consegue pregar e ensinar porque as palavras comovem, mas são os exemplos que se arrastam. Então é na maneira que nós vivemos a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus.
e o teu exemplo, aquilo que Deus fará de você através da sua família, ela é sim que vai permanecer, que vai perdurar. Nós temos que falar, viver, proceder para que os nossos filhos estejam corroborados com o ensino da Bíblia, da palavra de Deus. E aí sim, né? Aleluia. Aí sim, o reino de Deus, ele é estabelecido. Muito bem, findando, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Amém? Aleluia. Então, não há dúvida, irmãos, que chegaremos ao tempo em que essas premissas ideológicas serão todas derrubadas, viu? Todas, porque não se sustentam, porque não passam de narrativas. Pode ter certeza disso, vai chegar o tempo disso. E aí poderemos vivenciar um avanço tecnológico e em todas as áreas da ciência, tal qual nunca se vivenciou na humanidade. E isso vai acontecer durante o milênio. Aleluia! Aonde os filhos de Deus reinarão com o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então podem espernear. Como acontece, né? Quando você vai expulsar o demônio de uma pessoa, espernia, grita. Entendeu? Pode fazer o que quiser. Mas passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos também dizer o nosso texto áureo. Convido a todos para que fiquem de pé. Eu peço o auxílio das nossas crianças. Me ajuda, viu? Você me ajuda? Me ajuda a dizer o texto áureo. Bem forte. Aleluia. Texto áureo. Vou falar de novo, foi muito fraquinho. Texto áureo. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos então agradecer a Deus, lembrando os irmãos que logo mais à noite estaremos reunidos para o culto com a família. Venha e traga também um visitante. E ensaio geral logo após
logo após aqui a escola dominical, a EBD, ensaio geral dos jovens, para o nosso próximo congresso, que será mês que vem. Qual que é o tema? Guiados pela palavra. Já tem a camiseta pronta? Guiados pela palavra. Aleluia. Coisa maravilhosa, irmãos, viu? Vamos pedir aqui, pastor Davi Brito, para estar dirigindo a Deus esta oração e também nos dando a bênção apostólica. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de aprendermos um pouco mais a Sua palavra. Deus grandioso e santo, em nome de Jesus, queremos Te agradecer por essa oportunidade, pela vida de cada um, pelo ensino da Tua palavra, Deus, pelo despertar que a Tua palavra nos traz. E agora, Senhor, queremos pedir a Ti que fique conosco na continuação desse dia, nos abençoe, nos proteja, faça, Senhor, com que esse dia seja mais um maravilhoso na Sua presença e que possamos, Senhor, se assim o Senhor permitir, nos reunirmos novamente para adorar a Ti, Senhor, trazer a nossa gratidão e fortalecer a nossa fé contigo, Senhor. Fique com todos nós. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós durante o dia de hoje e para todos sempre. E os que assim creem, digam amém. Deus os abençoe.